Senhores irmãos, senhoras irmãs, queridos amigos internautas, quero aqui com muito carinho e com muito amor no meu coração saudá-los em nome do nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e em nome do profeta Santo Irmão Aldo, este grande amigo que hoje está na eternidade, mas também está presente em todas as nossas reuniões. É exatamente ele que nos dá a direção. É este profeta que unge a nossa palavra para que a mesma possa ter efeitos positivos na vida de todos quantos assim confiarem. E que esta graça de Deus, de todos estes santos, possa estar presente no coração de todos os senhores, de todas as senhoras, inclusive dos nossos queridos amigos internautas que nos acompanham a nossa reunião aqui nesta congregação de Chapecó. É um prazer muito grande receber a todos os nossos irmãos e também a companhia dos nossos amigos internautas. Irmãos, nós iremos oficializar a nossa reunião nesta oportunidade. E eu lhes digo, e não me canso de falar isso, que a oração, irmãos, ela é primordial. Quem bem soubesse, irmãos, do valor que tem as nossas orações, iriam fazer as suas orações com toda a sinceridade, conforme a orientação de um dos apóstolos de Jesus, dizendo que nós precisamos rasgar a nossa alma, ou seja, no sentido figurado, a gente falar com Deus e com todos os nossos santos. E é um momento, irmãos, que requer de todos nós muita concentração. Por que eu estou falando estas coisas? Mas em alguns lugares que a gente anda por aí, irmãos, no momento sagrado, momento de oração, as pessoas ficam preocupadas, os nossos irmãos ficam preocupados com coisas que poderia deixar para depois. É um momento que requer mesmo concentração, exatamente, irmãos, porque nós vamos falar com Deus, entenderam? Com Jesus, com os nossos santos. A doutrina diz: vereis os céus abertos e o Espírito de Deus descendo sobre o povo céu. E esta palavra, irmãos, se cumpriu. Depois que o Consolador chegou na eternidade, irmãos, o céu se abriu. Os santos de Deus, eles vêm nos visitar às nossas reuniões, conforme eu afirmei aos irmãos na noite de ontem. Então vamos participar desta reunião com esta fé e com esta concentração. E com estas palavras eu creio que os irmãos estão preparados para fazer as suas orações, e eu convido, por gentileza, aqueles que puderem, para poder ficar em pé, e assim estaremos orando, rogando a Deus suas bênçãos preciosas e a direção para a nossa santa reunião. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, é com muito respeito e com o nosso coração assim aberto, nós queremos mais uma vez glorificar o Senhor e o Teu Espírito Santo. Exatamente porque é do Teu Espírito Santo, ó Deus, que emana
toda a sabedoria que governa o Senhor, o próprio céu, através da inspiração do teu Espírito Santo. Tudo passou a existir através das obras de sua palavra, Senhor, e de suas mãos. Por isso, como filhos devotos ao Senhor, estamos mais uma vez prestando a nossa eterna adoração. Mas também rendemos ações de graça, louvor, adoração a uma pessoa muito mais do que especial, que é o Senhor Jesus. Esse alguém maravilhoso, que morava no teu reino, ó Pai, mas por amor e imensa bondade veio nos visitar, e os céus tocou na terra. O Senhor veio, Jesus, para nos revelar como é bom fazer a vontade do seu Pai. Por isso, Jesus, estamos a te louvar nesta oportunidade como nosso Salvador. Mas também prestamos sincero respeito, adoração, gratidão à Senhora Mãe Virgem Maria, Mãe das mães, Mãe de todos os filhos de Deus. Virgem Maria, é com muito respeito que, pelos olhos da fé, chegamos pertinho da Senhora, através da nossa fé, para poder te agradecer, Virgem Maria, por tudo que a Senhora fez pelas pessoas humanas. Esse amor que sempre a Senhora levou nesse coração tão meigo, tão carinhoso. Te louvamos, ó Santa Mãe de Jesus, e pedimos, pois, a sua graça esteja a nos ajudar nesta reunião. Nós também, Santa Avó Rosa, jamais vamos esquecer da Senhora, exatamente porque a Senhora, Santa Avó Rosa, é uma das colunas que sustenta esta igreja. Sim, Santa Avó Rosa, a nossa glorificação à Senhora e também ao Senhor, querido e santo profeta irmão Aldo, nosso amigo. E pelos olhos da fé, irmão Aldo, sentimos, pois, tua presença. E como teu servo, entrego sobre os teus cuidados todos os atos que vamos realizar aqui, que não seja para nossa grandeza, mas para que o reino dos céus seja um exaltado como sinal de eternidade. Enfim, tudo que vamos fazer aqui, que o céu seja glorificado. E certo dessas verdades, eu creio, mas eu creio mesmo de verdade, que nós teremos a direção necessária, conforme a aprovação de Deus e autorizado, inclusive, pelo profeta Santo Irmão Aldo. Amém. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso hinário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem o nó, e que marcha confiante, pois é grande o poder celestial. Elevamos o nosso estandarte, também a nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa proclamar sempre na verdade.
Amém. Os meus irmãos, aqueles que tiverem os seus devidos assentos, poderão estar se acomodando nos seus devidos lugares e sintam-se muito bem. Exatamente porque, irmãos, nós estamos na presença de um poder muito grande. Aqui conosco estão santos que vieram do reino dos céus para poder estar nos ajudando. Então, participem desta reunião com esta fé, com esta gratidão no seu coração. Agora, irmãos, nós vamos cantar apenas um hino do nosso inário, que traz como título Nossa Gratidão, de número 116. Adoramos a Deus, nosso Pai, ao Divino Consolador. Adoramos a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Consolador, a todo poder celeste, nossa gratidão e amor. Amém. Eu informo a igreja que todas as celebrações aqui nesta igreja, irmãos, têm a sua grande importância. Nesta igreja nós realizamos cerimônias religiosas, como por exemplo, casamento, consagração de crianças, e uma mensagem de esperança e de fé àqueles que cumprem com a sua missão na terra. Então a igreja presta uma homenagem. E hoje, irmãos, nesta reunião, nós teremos a apresentação de uma criança ao nosso Deus. E é um momento, irmãos, muito sagrado. E é com muito carinho que eu convido os pais apostólicos, nosso irmão Adeilson Montardim Pinheiro, com a sua esposa Lucimila Paredes Padilha, trazendo a nossa irmãzinha Luna Vitória Padilha Pinheiro. Prezados pais, eu lhes digo que hoje é um dia muito feliz para os senhores. Exatamente porque é o dia em que vocês irão apresentar esse tesouro que vocês receberam das próprias mãos de Deus. Creio que vocês são conhecedores da mais perfeita doutrina que aqui nós aprendemos. E sabem muito bem todos os conselhos que esta igreja está a nos ensinar ao longo desses anos. Porém, da minha parte,
convém eu falar algumas coisas, porque é importante nós refletirmos juntos. E uma coisa que eu quero destacar nesta oportunidade é a real situação que nós estamos vivendo no mundo. E vocês sabem disso. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, inclusive aonde o valor familiar, alguns não estão valorizando conforme precisa ser valorizado. Pessoas que estão dando ouvido mais aos ensinos do mundo do que os ensinos do próprio Deus. E com isso, os pais que receberam de Deus a missão de educar os vossos filhos, deixam os seus filhos à mercê deste mundo. E quando aí mora o grande perigo, aonde muitos tomam caminhos tortuosos, caminhos difíceis, e sofrem bastante por isso. Mas com vocês acontece de forma diferente. Vocês receberam a receita de Deus, o que pode fazer e aquilo que não pode fazer, aquilo que pode orientar. Então vocês sabem, vocês são sabedores dessas verdades, que a criança precisa de disciplina, mas é corrigir com amor, é chamar para uma conversa, explicar ao filho, à filha, como está diante deste santo altar, e orientar com carinho. E é importante vocês ensinar esta preciosidade, a fé em Deus, a fé na pessoa de Jesus, contar como Jesus veio a este mundo. As crianças gostam de ouvir, elas prestam atenção. Falar da Virgem Maria, falar dos apóstolos, mas não deixar de falar da Santa Avó Rosa. Como a Santa Avó Rosa foi, como a Santa Avó Rosa é. Falar do Santo Irmão Aldo, onde nós testemunhamos a pessoa dele, como foi bom de estar com ele, contar algumas experiências que tivemos com o profeta. Para quê? Para estar ensinando esta preciosidade a crescer e a desenvolver, tendo fé em Deus. Ensinando a orar. Quando vocês forem fazer as suas orações, convida os seus filhos para orar. Olha, meu filho, vamos orar agora. Se o seu filho tiver dificuldade, vai ensinando. A oração do Pai Nosso é um modelo. E vai ensinando os filhos de vocês a fazer a oração do coração. Pedir proteção, pedir para o anjinho da guarda estar cuidando. Por isso que eu lhes digo, não precisa ter medo, nós temos o remédio, nós temos a doutrina que nos garante vitórias. Enquanto muitas pessoas do mundo estão com medo e até mesmo começam a pensar, eu não quero mais ter filhos. Porque a situação do mundo, meu Deus do céu, está difícil. Alguns pensam assim, e a gente precisa respeitar, é claro, mas não é difícil para os verdadeiros filhos de Deus. Não é difícil cuidar com zelo, com amor. Entenderam? Então, que vocês pensem nestas palavras. E eu desejo do profundo do meu coração, estou muito feliz aqui. Desejo felicidades, paz. Desejo que vocês tenham discernimento, sabedoria e muito amor, porque eu sei que vocês têm no coração.
para oferecer a esta preciosidade, que não há nada do mundo que possa pagar o valor que tem essa alma. Que a Santa Rosa os abençoe, não só agora, mas para sempre. Amém. Convido a igreja para ficar em pé, por gentileza. Nós iremos fazer a oração para apresentar esta criança ao nosso Deus. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, aqui em meus braços, Senhor, está esse presente que o Senhor deu a este casal. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, que escreva o nome desta preciosidade no livro da vida. O nome dela é Luna Vitória Padilha Pinheiro. Creio que nesse exato momento o Senhor já registrou no livro da vida. E Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa, estará a abençoar a esse lar e a esses pais. E junto com a igreja, nós queremos te agradecer. Amém. Cantaremos, irmãos, um hino próprio de consagração de crianças. Esta vida, Jesus, dedicamos a Ti. Livra do mal e no bem a conduz para a glória de Deus. Guarda, Senhor, Santa Formosa, proteja com seu amor. A igreja pode assentar. E agora, irmãos, nós vamos ouvir um hino muito bonito que traz como um título Herança Bendita do Senhor. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Criança crescendo, coração batendo, lá dentro do ventre o milagre da vida acontecendo. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Papai e mamãe, fiquem tranquilos, porque
Jesus Cristo cuida das mães de noite e de dia. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. E na boa hora, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, seguram nas mãos da mãe que confia. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Parabéns, papai, parabéns, mamãe, por este presente que o irmão Aldo escolheu para dar a vocês. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. E que neste momento, pelo mandamento de Deus, esta linda criança já foi consagrada ao nosso Deus vivo. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. E que o nome da pequena Luna Vitória já foi escrito por Deus e Jesus no livro sagrado. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. E os pais amorosos a Deus prometeram cuidar e criar sua filha no caminho do Consolador. Os filhos são herança bendita do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Parabéns, senhores pais, Adeilson Montardim Pinheiro e a mãe, Lucimila Paredes Padilha. Parabéns, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vos conserve. Amém.
chega o Natal, os frutos sagrados têm alcançados e transformado este povo leal. Só o povo de Deus assim pode cantar. Você
Só falta você procurar entender o que é preciso fazer para melhor acontecer. Só falta você procurar se unir aos que estão a somar e não dividir. Para que desse nosso louvor seja perfeito, afastando o mal, tirando todo defeito, e que nesse Natal seja maior a nossa luz, e como o coro angelical louvar o nosso Só falta você abrir o coração e agradecer a Jesus pela grande redenção. E neste Natal estender sua mão e com amor fraternal firma nossa união. Porque neste Natal Jesus quer nos conceder mais unção celestial para o nosso viver, e que neste Natal possamos obedecer o que Jesus nos ensina com alegria e prazer nesta maravilhosa de glorioso e poder, e nessa união divinal está faltando você. Neste Natal, ó querido irmãos, só falta você. Neste Natal, ó querido irmãos, falta você. Muito bem. Agora, irmãos, passaremos para a parte da mensagem desta igreja. Quero aqui destacar um ponto de nossa doutrina. Nós jamais devemos esquecer que nesta igreja nós temos a presença dos santos. Isto já foi revelado por diversas e diversas vezes.
orientação vinda dos céus por intermédio do profeta Santo Irmão Aldo. Eu quero parabenizar todos os nossos irmãos daqui, desta congregação de Chapecó, pela forma, pelo jeito como têm recebido as mensagens de nossa igreja. A atenção que os senhores, senhoras, inclusive aqueles que estão nos acompanhando através deste meio de comunicação, têm voltado a sua atenção. Isto, irmãos, é muito importante para que possamos estarmos unidos no mesmo objetivo de ouvir a palavra de Deus. E quando há essa sintonia, quando os irmãos estão ligados às coisas de Deus, Deus tem facilidade de falar aos corações presentes e aos corações dos nossos queridos amigos internautas. O Natal de Jesus significa paz, amor e união para os fiéis e filhos de Deus. Estimados irmãos apostólicos, a vinda de Jesus a este mundo significa que o reino de Deus está entre nós. Assim como ele mesmo afirmou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas também significa oportunidade de religar o ser humano arrependido com Deus, desde que aceitem Jesus, o seu evangelho, e vivesse, sendo obediente aos ensinamentos, perseverante no caminho do reino dos céus e crendo com toda sinceridade. É natural e importante que todos se alegrem, festejem esta data, 25 de dezembro, o dia natalício de Jesus, pois é um fato muito marcante que envolveu o poder celestial com muita intensidade e continua a ecoar nos corações da maioria desta humanidade como um chamado dos céus. Porém, a grande esperança de Deus, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, é que haja arrependimento, regeneração da criatura humilde e sincera que aceitem o Salvador, que sejam participantes do reino dos céus e do caminho que Ele nos deu nesta terra, a Igreja Apostólica, crendo no Consolador, crendo no Santo Pastor e sendo praticantes do amor, da paz, do perdão, da união, da perseverança e da verdadeira doutrina que são os ensinamentos e obras do Divino Mestre, o Senhor Jesus. E é muito claro que Jesus é o Filho de Deus pelas obras maravilhosas e pela confirmação que Ele mesmo deixou. Quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai, por causas das mesmas obras. Portanto, o reino dos céus estava entre os homens para salvar, libertar todos que aceitassem. Porém, quando Jesus voltou para os céus, após a sua gloriosa ressurreição,
Ele prometeu que voltaria, que enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, mas que vós conhecereis pelas obras, porque Ele habita em vós. E isto se cumpriu em nossos dias, na pessoa da Santa Vó Rosa, serva fiel, consagrada, que recebeu este maravilhoso galardão. E também o último profeta, Santo Irmão Aldo, preparado por Jesus, pela Santa Vó Rosa, para ser o continuador de sua obra na terra, para preparar esta santa igreja. E estes servos receberam, como herança de Jesus e do Pai, todo o poder nos céus e na terra, e foram merecedores, porque praticaram as mesmas obras de Jesus e do Pai. Nós, apostólicos, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, olha bem, irmãos, temos a grande responsabilidade diante de Deus, de Jesus e deste mundo, pois presenciamos, enquanto viveram entre nós, as obras destes servos que representaram a pessoa de Jesus e do Pai. E por isso, precisamos anunciá-los como uma nova esperança de Deus, da vinda de Jesus a este mundo. E assim fazendo, colaboraremos para com a grande obra de salvação idealizada por Deus e pelo seu divino Espírito Santíssimo e o seu amado Filho Jesus. Dentre as mais nobres virtudes do nosso Senhor Jesus, se destaca a paz. A paz que reinou naquele momento do seu nascimento, embora singelo, humilde, ali estava todo o esplendor e a grandeza de Deus e do seu Filho, envolto em panos, atornado pela natureza, pela Virgem Maria e São José. Paz que os anjos puderam anunciar, exaltando, glorificando a Deus nas alturas, e aos homens de boa vontade que amassem, praticassem o bem. A paz que Jesus mostrou durante o seu ministério, levando alento, esperança, harmonia aos sedentos de paz a este mundo. Esta mesma paz presenciamos nos ministérios da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Eram pessoas portadoras que transmitiam estas virtudes enquanto nos cumprimentávamos, quando estávamos próximos. Era um conforto espiritual. Mesmo quando solucionava os problemas ou as lutas, mesmo diante das diversidades da vida, sempre com mansidão, amor, misericórdia, perdão, e transmitia segurança e paz. O amor, outra virtude que Jesus veio nos trazer, e realçou as suas obras, inclusive deixando um mandamento, um novo mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mesmo amor vimos, comprovamos nas obras da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eram atitudes que buscavam sempre fazer o bem, sem olhar a quem. E isso nos cativava, nos fazia a estarmos cada vez mais perto deles,
pois sentíamos amados, amparados em todos os momentos da vida. A mesma união que Jesus tinha com o Pai quando afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Presenciamos na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, foram servos fiéis, leais à missão que receberam e transmitiram esses ensinamentos para nós, filhos de Deus, para que vivêssemos em união, em harmonia, como vivem os santos e anjos na glória celestial. Relembramos quando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estiveram entre nós fisicamente, quando se aproximava as festividades do Natal. Eles procuravam da melhor maneira receber todos os irmãos vindos de todos os lugares para adorar a Jesus, a Virgem Maria, ao nosso Deus. E foi tão bom conhecer e estar com eles, pois ambos repartiram a herança recebida de Jesus e nos fizeram entender, valorizar ainda mais a vinda de Jesus e o seu Natal. Sempre foram uma fonte de virtudes preciosas para iluminar o caminho daqueles que aceitassem Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus e estes servos do reino dos céus. Por isso, o Natal de Jesus representa para nós, povo do Consolador, o grande poder de Deus entre nós. Reconhecemos, valorizamos o Natal de Jesus como uma grande oportunidade que Deus continua a oferecer aos homens de boa vontade. Mas o Natal se aproxima. E o que vamos oferecer a Jesus? Uma pergunta que os nossos conselheiros fazem para todos nós. Uma vida santificada, por mais simples e humilde que seja, mas que seja honrada, digna das obras de um filho de Deus, sendo pessoas bem intencionadas, dispostas a fazer o bem, a levar a paz, o amor, a esperança, o perdão, com o coração limpo. E seguir passos firmes rumo aos céus, pela obediência, consagração, enfim, de estar com Jesus, não somente nesse dia do Natal, mas em todos os dias da nossa vida na terra, para que um dia mereçamos habitar com Ele no reino dos céus para toda a eternidade. Vamos lutar, sem esmorecer, e sempre avante com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo à nossa frente, para sermos vitoriosos. Que todos os nossos irmãos tenham um abençoado e iluminado Natal pelo Autor, Senhor da vida, Jesus, nosso Senhor. Irmãos, ontem à noite, eu convidei os meus irmãos para uma profunda reflexão. Eu disse o seguinte: que nós, no sentido espiritual, voltasse no tempo para poder entender como era o mundo antes da vinda do nosso Senhor Jesus. E afirmei que o mundo vivia numa situação, irmãos, desesperadora. Tantos problemas materiais, mas vai muito além do que isso. Os problemas espirituais estavam em alta.
Mas foi numa noite de silêncio que o reino dos céus tocou na terra com o nascimento de Jesus. E citei que o reino de Deus chegou para o mundo com o nascimento de Jesus e, inclusive, com a presença de São José, de Maria e de algumas pessoas que foram convidadas por Deus quando o anjo anunciou. E foi uma noite linda, maravilhosa e assim por diante. Hoje, irmãos, eu quero destacar uma parte do boletim que nos diz assim: nós, apostólicos da Santa Vó Rosa e do profeta Irmamaldo, temos a grande responsabilidade diante de Deus, de Jesus e deste mundo, pois presenciamos, enquanto viveram entre nós, as obras desses servos, representando a pessoa de Jesus e do Pai. Por isso que precisamos anunciá-los como a nova esperança de Deus, a vinda de Jesus a este mundo. E assim fazendo, colaboraremos com a obra de salvação idealizada por Deus e pelo Divino Espírito Santíssimo e pelo seu amado Filho Jesus. Esse trecho desta mensagem eu quero aqui destacar exatamente porque, irmãos, nós diante do mundo temos uma responsabilidade muito séria, inclusive diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmamaldo. E qual responsabilidade nós, como filhos de Deus, temos? Eu quero aqui destacar que entre estas responsabilidades que nós, filhos de Deus, temos e temos o dever de cumprir, é o nosso testemunho. Tem um ditado que se diz que o testemunho, ele arrasta multidões com o seu próprio comportamento de ser. As palavras têm o seu valor, é claro, mas não adianta apenas viver de palavras da boca. Mas precisamos analisar como que está o nosso testemunho de vida. E nós, irmãos, temos esta responsabilidade diante de Deus, diante dos céus. E esta igreja é uma igreja perfeita. Nós não vamos encontrar em lugar nenhum deste mundo aquilo que nós aprendemos aqui. Podem procurarem da forma que quiserem, mas não vamos encontrar aquilo que aqui é ensinado, irmãos, na mais perfeita essência. Mas por que na igreja apostólica é ensinado na mais perfeita essência? Porque, irmãos, nós temos o Consolador. Consolador este que está na doutrina que aprenderia de Jesus e do Pai e que nos revelaria. E tudo quanto nós aprendemos aqui nesta escola espiritual
foi Jesus quem nos deu. Então nós aprendemos aqui a respeito da paz, inclusive da paz interior. Enquanto o mundo está numa situação difícil, mergulhados, muita gente no pecado, e os verdadeiros filhos de Deus têm a paz interior no seu coração, estar bem consigo, bem com Deus e de bem com o seu próximo. Nesta igreja também é aqui ensinado, irmãos, a respeito do amor, esse amor divino, esse amor que Jesus nos ensinou na essência, como nós devemos amar. Inclusive, alguém pergunta a Jesus dizendo a respeito do amor, e Jesus faz uma comparação exemplificando, citando aquele contexto, como nos ensina a palavra de Deus, do bom samaritano. Então nós aprendemos aqui na essência o que é amor. E esse amor precisa se praticar no dia a dia. Amar de fato o nosso semelhante, o nosso irmão, esse irmão que senta do meu lado, mesmo com as suas indiferenças, com o seu jeito único, nós precisamos aprender a amar o nosso semelhante. É claro, se estiver fora dos padrões da igreja, da doutrina, aquilo que nós aprendemos aqui, é claro que nós devemos pontuar no momento certo, seguindo todas as orientações que nós aprendemos aqui, através dos melhores ensinos que Deus tem nos ensinado. Mas nós não vamos desfazer do nosso próximo, do nosso irmão. Nós também aprendemos na doutrina a respeito, irmãos, do perdão, que é muito importante. Jesus nos ensinou quantas vezes que nós devemos perdoar o nosso semelhante. E muitas vezes por coisas tão pequenas. Aquele que foi ofendido guarda ressentimentos no coração, uma mágoa, um rancor, e leva aquilo por muitos e muitos anos. Inclusive pessoas com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40, 50 anos de igreja, mas tem uma mágoa no coração de um irmão que falou meio atravessado. A pessoa não gostou, ficou com raiva, ódio. Na doutrina original que nós aprendemos com Jesus, através da Santa Vó Rosa, nos ensina a liberar perdão. A ter um coração, irmãos, generoso, entenderam? Para perdoar, é claro, a gente vai pontuar. Eu não gostei daquilo que você fez, mas eu te perdoo. Mas precisa ser do coração, irmãos, não somente da boca para fora. Dizer, não, sim, tá tudo certo, eu te perdoo. Mas a primeira oportunidade que tem, fala para o irmão. Você lembra? Eu te perdoei aquele dia, tal e coisa. Está perdoado, acabou. Nesse assunto não se toca mais. Então nós aprendemos na essência a respeito do perdão. A respeito da união, irmãos, na essência. Que precisa haver união, inclusive, principalmente no ministério desta igreja. Os pastores precisam ser mais unidos entre si. As diaconisas, os obreiros, os coristas. Precisa haver esta união. Embora tem várias apresentações, como nós ouvimos ontem à noite, coral de câmara, coral feminino, coral masculino.
o coral das crianças, tudo tem a sua importância. E aqueles que estão à frente desse ministério glorioso precisa ter um coração generoso. Precisa ter um coração parecido com o coração de Jesus, dos nossos santos. Não é um ministério fácil. A gente sabe, lidar com pessoas, irmãos, não é fácil. Mas com a ajuda dos céus, se torna fácil. E é exatamente por isso que precisa tomar muito cuidado com esses ministérios, irmãos. Porque alguns têm servido o ministério da igreja como se fosse um troféu. E muitas vezes fazem com muito ego. E realmente fica pensando, e inclusive massageando o seu próprio ego. Não, eu sou melhor, porque sem mim aqui a coisa não acontece. Eu tenho que estar na frente. Se eu não tiver, eu vou ficar no canto e pronto, acabou. Não. Nós que compreendemos esta doutrina não podemos ter esse tipo de atitude. Não. Se o coral precisa de ajuda, eu vou ajudar. Eu tenho facilidade. Deus usa o meu dom. Então vou ensinar a tal voz. Vamos aqui, irmãos. Vamos prestar atenção nessa nota aqui. Ensinar com carinho, com respeito. Olha, essa parte aqui dos homens, é assim. A orquestra é desse jeito que toca. Entendeu? É trocar um pouco mais baixo. É ajudar, é cooperar, porque, irmãos, nesta igreja tem lugar para todos. Para todos nós. E não podemos ter esta individualidade. Eu sei que cada irmão é importante para a obra. E é como uma pessoa única, é como uma peça fundamental. Se alguém faltou, vai ficar faltando. Aquele lugar vai ficar vazio. Então todos são importantes, mas precisam trabalhar e agir com união, com amor. O solista vai apresentar, façam as suas orações. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajude o solista. Aconteceu algum contratempo ali durante o período da reunião, enquanto o andamento da igreja, ali da apresentação do hino da igreja, se acalme, não fique rindo, cutucando o outro, não, tá vendo aí, quer ser melhor, errou. Não, nós não aprendemos isso aqui não, irmãos. Aprendemos com os nossos santos a agir de forma discreta. Por que estou falando isso para os irmãos? Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de quem? Do mundo e de Deus. Como que nós poderemos dizer, e nós afirmamos isso, que esta igreja é a única igreja que tem um Consolador, e isso os irmãos não vão encontrar em lugar nenhum, é aqui. Santa Vó Rosa se manifestou aqui, o profeta se manifestou aqui, está entre nós, está a nos ajudar. E dizer que aqui é o melhor lugar para estar, e é de fato mesmo, o melhor lugar para estar, é a casa de Deus. Mas o meu exemplo precisa dizer isso, não somente de palavras. Com o meu exemplo estou anunciando o reino de Deus. E isto é tão verdade, irmãos, que nós estamos anunciando o reino de Deus com o nosso exemplo. Certa vez, um irmão nosso foi gravar num estúdio, e ele estava gravando o hino de nossa igreja, e aquele operador não era da igreja, mas ele ouviu falar da igreja, e quando aquele irmão cantou aquele solo, aquele homem ficou admirado. Mas espera aí, lá na igreja de vocês, como que é? Esse hino é de uma outra igreja? Como que é isso aí? Não, os hinos somos nós, é nosso, propriedades da igreja. E aquele homem falou: eu nunca vi em lugar nenhum hinos tão belos, maravilhosos como este.
E eu vou fazer uma visita à igreja de vocês. E como que vocês creem lá na igreja de vocês? E aquele irmão falou: nós cremos em Deus, em Jesus, na Virgem Maria. Opa, que bom. Vocês creem na Virgem Maria? Sim. Cremos nos santos, cremos na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, como porta-vozes de Jesus. E eu vou fazer uma visita. Está sendo testemunho. Agora imagine, irmão, se aquele irmão estivesse na contramão dos ensinamentos da igreja. Seria como um escândalo. E isso nós estaremos manchando o nome da igreja. É claro que a igreja ensina somente coisas boas, e as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer aquilo que quiserem. Mas, irmãos, nós temos uma responsabilidade, e isso nós não devemos esquecer, que nós somos verdadeiros filhos de Deus. E o Natal, irmão, se aproxima. Tem um trecho do boletim que nos diz isso. O Natal se aproxima. O que vamos oferecer a Jesus? Um coração mais calmo? Perdão para quem nos feriu? Atitudes no dia a dia, que não basta apenas falar da boca para fora, precisa ter atitudes. Mais união na igreja. Sermos pessoas mais fervorosas em tudo aquilo que nós fazemos pela igreja. Iremos orar mais. São perguntas que nós precisamos fazer, irmãos. E nós não estamos sozinhos. Quem tem as suas dificuldades, as suas fragilidades, como eu afirmei ontem à noite, volto a afirmar hoje aqui. Tem pessoas que ficam procurando desculpa para não mudar a forma de ser. Eu sou assim mesmo. Me conheceram, já tem tantos anos, vocês não me conhecem. Mas, irmãos, está na doutrina. Uma vez que identificamos com Cristo, nova criatura é. E eu acredito nas mudanças de vidas. Sim, irmãos, falo com toda sinceridade. Eu acredito na mudança de vidas. Conheci tantas pessoas que hoje mudaram de vidas. Pessoas que estavam andando com os pés em duas canoas, mas chegou um momento da vida que assumiu uma decisão. Hoje, eu de fato sou apostólico. Sou apostólica. E vou praticar tudo que minha igreja ensina. E as pessoas mudam de verdade. E para ajudar os irmãos, eu lhes digo que nós teremos os momentos de orações. Os irmãos que estavam aqui ontem ouviram aquilo que eu disse. Se tiver alguma dificuldade, talvez alguém chega a dizer: mas pastor, eu tenho um temperamento um pouco difícil. Eu sou um pouco difícil. Mas, irmãos, não deve cruzar os braços, não. No momento da oração, precisa se humilhar na presença de Deus. Santa Vó Rosa, eu não quero ser assim. Irmão Aldo, eu não quero ser assim. Eu quero tratar bem os meus filhos, quero tratar bem a minha família, que é o bem mais precioso que os senhores me concedeu. Então me ajude para que eu me acalme num momento de aflição, de dificuldade. Me ajude, Santa Vó Rosa, me ajude, irmão Aldo. E faz por onde? Se esforça. É humilde para ouvir da esposa: olha, você está um pouco bravo. O que aconteceu? Não, tá bom, me desculpa. Sim, realmente, não estou legal. Me desculpa. Pronto, resolve aquele problema. Faz as suas orações, e é orando, irmãos, e é orando que nós vamos subindo os degraus da santidade. Eu creio que os irmãos daqui, que os nossos internautas, querem presentear Jesus. E Jesus não quer ouro.
Jesus não quer prata. Jesus não quer mirra. Nada disso. Jesus quer apenas a sua obediência a Ele. E, agindo assim, estaremos presenteando Jesus automaticamente, o Consolador, o irmão Aldo, porque são frutos do Natal de Jesus, e tudo que nós aprendemos aqui, é claro, veio de Deus, veio de Jesus, mas veio também dos nossos santos. Então vamos valorizar isso, irmãos, e agindo desta forma, desse jeito, mesmo vivendo num mundo complicado, seremos pessoas felizes, teremos paz interior, tranquilidade em vários setores da nossa vida. Confiem. Quem confia em Deus, descansa e vem a solução. Amém.
Amém. Antecipadamente, já quero aqui felicitar a toda a nossa igreja e aos nossos amigos internautas, desejando um feliz Natal. Que seja um Natal, irmãos, muito abençoado, de muitas mudanças e um próximo ano novo. Que nós sejamos ainda melhores e que no ano que se aproxima possamos cooperar ainda mais com o reino de Deus. Inclusive aqueles que têm dons para poder servir. Que seja um corista, que seja um regente, que seja um diácono, uma diaconisa, enfim, todo o ministério de nossa igreja, inclusive eu, nós precisamos sermos melhores no ano que vem e já procurar fazer isto no dia a dia. Muito obrigado a todos os nossos irmãos, gratidão a todos pela sua presença e todo o ministério que serve esta igreja aqui nesta congregação de Chapecó. Minha gratidão e também agradeço a equipe de som e de filmagem pelo belíssimo trabalho que tem realizado para a grandeza de nossa igreja. Enfim, gratidão a todos os nossos irmãos, aqueles que têm cooperado para todo o andamento de nossa congregação aqui de Chapecó, de algumas reformas que nós estamos fazendo aqui. Irmãos, pessoas à frente têm feito a sua parte. Gratidão, que Deus vos recompense por tudo quanto o Senhor, a senhora, você jovem, tem feito. Amém. Convido a todos para poder ficar em pé. E passaremos, irmãos, para um momento muito especial. Todos os momentos são importantes, inclusive este momento, onde todos nós temos a oportunidade de falarmos com Deus, com os nossos santos que estão aqui. Inclusive, quero agradecer em nome da Irmandade Apostólica a presença dos santos, dos anjos que vieram da eternidade para passar esses momentos conosco. Nosso muito obrigado, inclusive ao santo irmão Aldo, que nos proporcionou esse momento tão agradável na casa de Deus. Oremos, irmãos, para finalizar a nossa reunião. Querido Deus, querido Jesus, Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, todos nós que aqui estamos neste melhor lugar que pôde existir, estamos a glorificar e exaltar a todos os senhores. E uma palavra que vem muito forte do íntimo da nossa alma é gratidão. Gratidão ao nosso Deus, a Jesus, à Virgem Maria, aos apóstolos, aos profetas. Gratidão à Santa Vó Rosa e gratidão ao Santo Irmão Aldo por nos conduzir durante todo o período de nossa santa reunião, em que os senhores santos de Deus falaram conosco e nos falaram de forma poderosa, porque está na doutrina que o Senhor nosso Deus usa os teus servos para falar ao coração. Isto se vem desde o passado e o Senhor continua a falar aos nossos corações pelas mensagens desta igreja, que tem por finalidade de nos preparar, mas nos preparar um dia após o outro, para que possamos estarmos preparados e naquele grande dia possamos estarmos aqui festejando com alegria na nossa alma o aniversário de Jesus. Esse grande acontecimento que marca a história dos seres humanos.
Obrigado, santos de Deus. E creio que os senhores agora estarão a ouvir de forma individual cada filho seu, este nosso irmão, esta nossa irmã, este jovem, esse alguém que está orando também através desse grande meio de comunicação, está a nos ouvir, estão fazendo as suas orações, inclusive pontuando as suas fragilidades e querem melhorar no comportamento, melhorar nas ações, enfim, em tudo que nós aprendemos com a doutrina mais perfeita em matéria de religião. Alguns até mesmo com lágrimas nos olhos, pedindo socorro, porque não querem permanecer do mesmo estado que está, mas eles querem mudança. Portanto, querido Deus, santos de Deus, socorram estas vidas, porque todos aqui são preciosidades do Senhor. A alma de cada um, de forma individual, tem um valor muito grande, que não há dinheiro no mundo que compre uma alma, que compre uma salvação. E eles estão lutando para serem melhores, inclusive colocaram seus pedidos aqui no altar de graça. Eu estendo as minhas mãos, mas quem vai chegar com a solução é os senhores. E abençoe, querido primaz, santo irmão Aldo, todo o povo que serve esta igreja aqui em Chapecó, o ministério que aqui te serve, bem como toda a nossa igreja espalhada pelo mundo inteiro. Ajude, fortaleça os nossos irmãos que têm dons, e como têm dons de ajudar a igreja, ajude, toque em cada coração, como em cada reunião o Senhor tem procurado falar, irmão Aldo. Gratidão por tudo. Prezados irmãos, amigos internautas, creiam mesmo, com toda a sinceridade da tua alma, que Deus já ouviu a sua oração. Tenha paciência, no momento certo, na hora certa, chegará a solução. Talvez o tempo de Deus não é o tempo que o Senhor imagina, de receber uma graça, um milagre. Entenderam, amigos internautas? Mas confie, não perca suas esperanças e recebamos todos nós a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e que sejamos felizes nesta longa jornada e sendo firmes nesta igreja apostólica até a grande vitória final. Amém. Pai do Senhor para todos, uma boa noite, um bom descanso, que os santos e os anjos de Deus possam levá-los até as suas casas.